Gente que usa, que aposta, que confia. Gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente. Agora, Momento do Empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Quem veio dividir um pouquinho da experiência no empreendedorismo e falar um pouquinho mais sobre os benefícios da energia solar, principalmente para nossa conta, né? Muitas vezes uma conta salgada demais. Os dois Felipes, o Felipe e o Felipe da Eletrobidu Energia Solar. Prazer em conhecê-los, tudo bem com vocês? Prazer, pessoal, bom dia pro pessoal de casa aí. Espero poder ajudar e compartilhar aí algumas formas da gente conseguir melhorar a fatura de energia e ter mais economia, né, Sanches? Bom dia, com certeza. Sempre trazendo soluções aí de redução de custos, não só para residências, comércios, indústrias, agroindústria aí também. E é um prazer estar aqui na Jovem Pan poder compartilhar um pouco disso. E o Felipe tem uma experiência muito legal, porque eles não começaram, a família não começou a empreender com energia solar, energia fotovoltaica, foi com olaria. É isso mesmo, Felipe? É isso mesmo. A gente estava batendo um papo aqui antes, da onde surgiu o nome Eletrobidu, e vem lá de trás. A Eletrobidu vem de uma empresa familiar. Na época, o meu avô, ele tinha uma olaria onde fazia tijolos, né? E naquela época precisava ter uma marcação para garantir o controle de qualidade, garantir quem era a empresa que estava fabricando, e podia ter 4 marcas. E Bidu foi o nome escolhido por ele. Bidu às vezes se refere a uma pessoa sábia, inteligente, que direciona as coisas. E desde lá a gente vem utilizando essa marca aí, que vem tendo muito sucesso na área de olaria, construção civil, varejo e agora na frente de energia solar. Quer dizer que então, se eu fosse a uma loja comprar um tijolo e tinha a marca Bidu, era da olaria do seu avô, é isso? Era da olaria. E tem bastante, cara. A gente é da região lá de Mogi das Cruzes. Na época forneceu muito pra Aparecida do Norte, aquela região ali. A gente encontra muito tijolo Vale da do Bidu. Paraíba, Vale né? do Paraíba, isso mesmo. E como pois não, Ney? Isso foi o começo da sua história, então, como um empreendedor, Felipe. Na verdade, o que acontece? Isso aí foi da família em si. A família, né? A família. A gente entrou nesse projeto, o Sanches está desde o começo. A energia solar, ela pôde se conectar aqui no Brasil a partir de 2014. E a Eletrobidu Solar se iniciou com muita força, muita intensidade a partir de 2018. Então, desde Lá no comecinho, lá no comecinho. A gente pegou realmente o início da energia solar, tivemos um pioneirismo muito grande, iniciando lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. E desde lá, eu, Sanches e outras pessoas que iniciaram esse projeto, tivemos bastante sucesso e viemos tendo aí para conseguir levar muita sustentabilidade e redução de custos para casas, comércios, agronegócio. Que estão bem contentes aí com essa redução. Sem dúvida nenhuma, né? Mas no começo, vocês pegaram bem o comecinho da energia solar, dos painéis fotovoltaicos também, né? Como foi empreender nesse segmento? Precisa de conhecimento, de estudo? Era algo muito novo? Como foi o primeiro passo do seu desenvolvimento nesse setor? Qual que eu acho que foi o grande desafio, cara? Qual que foi o grande desafio? Querendo ou não, tinha pouco conhecimento. Já existia lá fora, mas aqui no Brasil o conhecimento não era pequeno. muito difundido. Não era muito difundido. Então a gente... um certo preconceito até contra isso, né, Felipe? As próprias concessionárias, elas não sabiam muito bem ainda como trabalhar com o sistema. Teve algumas concessionárias, permissionárias que a gente trabalhou, que a gente fez a primeira obra na região, né? Ali em Ibiúna, por exemplo, que tem a Cetril. A primeira implementação de energia solar veio da Eletrobidu. Então a gente teve que fazer ainda uma consultoria junto com eles, com todo o apoio ali da cooperativa para poder implementar. Então era realmente algo muito novo ali, né, no começo. Eu me lembro de ter ouvido nesse começo coisas como a placa vai derrubar a casa, o telhado não vai aguentar, né? O encanamento derrete. Eu vi isso, exatamente. O pessoal não conhecia nem mesmo. Isso. Quando a gente fala de encanamento, o pessoal não conhecia nem como funcionava. Exatamente. Não tem o encanamento. Não, mas eram esses absurdos que a gente ouvia no começo, né? Muito preconceito
preconceito, né? É que já tem uma cultura também de solar que é muito difundida, principalmente aqui na região. Se a gente olha aqui do prédio, a gente vê várias casas que tem, que é o aquecedor solar, que o pessoal usa para ter água quente, né? Já tem uma redução ali de custo também, né? Não usa chuveiro elétrico, nada do tipo, e traz um pouco de conforto também, né? Só que a parte de geração de energia é totalmente diferente ali do aquecedor. Não tem encanamento, não tem manutenção custosa, é algo muito mais simples e muito mais duradouro também para não ter essas manutenções custosas, né? E aí, continue com a história, que é interessante. E só para resumir isso, eu acho que se a gente for colocar assim no papel, os 3 desafios que a energia solar passou, e a gente como empresário ali também, foram 3. Uma é de produto, como que funciona o produto, como que a gente pode explicar todos esses desafios dessa tecnologia, de conhecimento, formação de pessoas, tá? Esse foi o primeiro. O segundo foi realmente de regulação, as concessionárias entenderem como ia funcionar essa nova solução assim, e interligar com ela. E por último, do cliente. Às vezes a gente vê hoje, tem várias formas de viabilizar, financiamento e tudo mais. Antigamente não tinha, a gente ajudou a construir essas linhas de crédito aqui dentro do Brasil, como todo, estado de São Paulo, para que hoje qualquer pessoa possa ter acesso aí à redução de custos. Então, eu queria repercutir só um tópico que você falou, que é a questão da legislação, né? Porque vocês mexem com um setor que é um setor de fornecimento de energia, algo que afeta muitas regras, né? O governo detém certa parte disso, tem controle, tem as agências reguladoras, também, né? Como é que vocês estudaram isso tudo e se adaptaram para constituir o negócio em cima dessas leis? Cara, a gente tem alguns braços aqui dentro do Brasil, a B-Solar é um deles, onde ela trata muito forte ali, intermediando junto com a ANEEL, junto com o governo, formas de colocar a energia solar de uma maneira que essa regulação seja justa para ambas as partes, porque realmente a gente tem algumas partes interessadas, uma que é o consumidor final, que ele quer pagar mais barato e gerar a sua própria energia, a outra é a distribuidora de energia, que de certa forma ela já tem os seus consumidores. Então, como garantir que tudo isso funcione em harmonia? A gente teve sim grandes desafios e hoje temos, o Sérgio já até estava conversando ali com ele, muita segurança jurídica. A gente tem hoje uma lei da energia solar, a lei 14.300, que veio para trazer muito. Antes o projeto ele estava baseado numa resolução normativa, só que a resolução normativa não tem poder de lei, então a qualquer momento poderia alterar, né? E nossa suposição aqui de mercado é estar vendendo solar nos próximos 10, 15, 20 anos. Se eu quero estar vendendo nesse longo prazo, eu preciso ter uma lei que me dê segurança e que eu possa passar um cenário para o meu consumidor final. Falar, sua conta de luz vai funcionar dessa forma, e com essa lei a gente já consegue ter isso. Eu lembro que no começo a gente dormia e não sabia se ia acordar com a energia solar ainda podendo instalar. Não tinha lei, não tinha. Era resolução, se alguém de noite mudasse, talvez amanhã já não podia mais. Né, Era um campo minado, né? Não tenha dúvida disso. Mas ainda existem alguns paradigmas e alguns conceitos e preconceitos com relação à energia solar. Um deles é o custo. Muitas pessoas enxergam isso como custo e não uma despesa e não um investimento. Eu queria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Pode ser o Sanches? Claro, vamos lá. Se a gente for analisar ali, primeira coisa, né? Que vocês se deparam todos os dias com essa situação. Isso é muito caro pra mim. Sim, nós dois somos engenheiros eletricistas, né? Mas a gente é mais consultor de investimento do que engenheiro ali na ponta, né? Sim. É exatamente para explicar isso, né? Porque hoje, pra gente poder ter o nosso conforto do dia a dia, ou às vezes até um comércio, uma indústria produzir, né? Gerar ali a economia, tem que ter energia, não tem jeito, a gente tem que ter algum consumo ali de energia. Se você analisa, por exemplo, uma casa ali de 3 a 4 pessoas que gastam em torno de R$500 por mês, em 15 anos ali, que é a metade da vida útil do sistema, ele vai ter gastado mais de 200 mil. Entendeu? Isso pensando nos aumentos tarifários que sempre estão vindo, bandeira tarifária. Bandeira vermelha, bandeira verde, né? Então a ideia é o quê? Você investir uma parcela do que você já sabe que você vai gastar, e para isso a gente tem vários mecanismos para facilitar essa forma de pagamento, conseguir suavizar aquilo, não impactar tanto o orçamento do cliente, para depois pôr dinheiro no bolso mesmo. Você poder reinvestir esses 200 mil que seria utilizado com a CPFL, que é algo que não tem retorno, uma dívida eterna com eles, né? Poder investir em outra coisa. Com 200 mil você consegue fazer várias coisas hoje no dia a dia, né? Consegue investir em um comércio, consegue comprar um terreno, uma coisa do tipo. Nosso foco total é colocar dinheiro no bolso mesmo dos clientes. E para todos os públicos, de repente um público que consome 200, 250 reais em energia elétrica, mas ele quer reduzir esse custo, é acessível a eles?
a esse público? É acessível sim, a gente consegue fazer com que aquilo encaixe no orçamento do cliente, né? Nossos consultores são treinados para chegar dessa forma mesmo. E sem contar que tem alguns incentivos, por exemplo, no próprio São Carlos tem um incentivo do IPTU verde, que você consegue uma isenção parcial do valor do IPTU anual. Claro, não é um valor também extremamente absurdo ali, em torno de 3% ali. Mas, pô, de 3% do valor anual, pensando no tempo ali que você vai utilizar o sistema também, já é um custo ali que você consegue economizar. Então a gente tem diversos mecanismos para fazer isso encaixar no orçamento do cliente. É possível sim. Ou seja, quem tem um sistema em casa, aí em São Carlos, tem desconto no IPTU. Tem desconto no IPTU. Isso é da própria prefeitura. Tem uma legislação que vem. Muito bacana, né? Toda cidade que tem também, isso é uma coisa que São Carlos tem de diferencial, está incentivando ali a geração própria de incentivo, energia. né? Exatamente. E o ponto interessante também, quando a gente fala de consumo, é porque muitas vezes a gente tá pensando no curto prazo. Pô, cara, hoje eu consumo R$200. Antigamente eu consumia 100, 50. O mundo vem mudando para ser mais elétrico. Hoje você tem um carro a combustão em casa. Daqui 5 anos você vai ter um carro elétrico, é certeza. Então, o consumo das pessoas... Esse é o caminho, né? Esse é o caminho, não tem jeito. Você tá se protegendo e se posicionando com a nova economia verde. Tem que ter solar. Solar vai ser igual celular. Daqui a pouco todo mundo vai ter em casa. Quem iniciou primeiro acaba pegando o melhor da tecnologia ali e ganhando mais no médio e longo prazo. E a pessoa a pessoa que instala na casa dela, no comércio dela, depois ela resolve fazer um outro dimensionamento da rede elétrica. É complicado de fazer isso depois? São as mesmas placas? É o mesmo sistema? Como é que funciona isso? A gente tem sistemas expansíveis que, por exemplo, a gente consegue já deixar uma carga ali de expansão um pouco maior. Vamos dizer, por exemplo, hoje eu consumo R$500 na minha conta, mas eu tenho uma previsão de aumentar 3, 4 ar-condicionados ali daqui a 2 anos. Eu não preciso fazer esse investimento agora. Até porque o crédito que você gera, você só consegue abater na conta de luz, você não consegue tirar em dinheiro. Não seria teoricamente dinheiro parado que você tem ali. Aquilo que nossos consultores costumam incentivar, né? Faz o que você tem hoje de noção de consumo e no futuro você vai expandindo. A gente já põe o inversor ali preparado para ter uma questão de expansão. Isso é totalmente possível, desde que tenha espaço de telhado, uma fiação que aguente. O único fator limitante de expandir é a área. Hoje é o nosso desafio, é possível colocar solar? Se você tiver área disponível para a quantidade de energia que você precisa, fica tranquilo. Tranquilo. O resto tudo é adequado. Evidentemente, alguns sistemas produzem energia além do consumo. O que se faz com a produção excedente? Eu queria que vocês explicassem para os ouvintes terem uma dimensão disso. Tá, esse ponto é interessante e a lei trouxe uma vantagem muito grande para o consumidor. Por quê? Hoje a gente pode fazer 2 coisas, resumidamente assim, com a energia excedente. Uma é, por exemplo, eu tenho uma casa aqui em São Carlos e tem um sítio em outra região da CPFL. Eu ia perguntar isso para vocês. Então, se eu tô gerando lá no meu sítio e tá sobrando energia, eu posso de alguma maneira pegar esse excedente e abater da minha casa. Desde que esteja, claro, na mesma região de concessão, na mesma distribuidora e na mesma titularidade. Então essa é uma opção da sobra de energia, do como eu consigo utilizar. A outra é armazenar ela para lá na frente eu usar quando eu aumentar o meu consumo. Esses créditos, eles não se expiram assim se eu não utilizar no mês. Eles se acumulam por até 5 anos, até 60 meses. Então isso traz uma flexibilidade muito grande para você conseguir se planejar e lá na frente aumentar o seu conforto, sua qualidade de vida, instalando um ar-condicionado, um aquecedor na sua piscina, ou aumentando a própria família e tendo mais consumo, mais tempo de banho. Então eu tenho realmente como não perder aquela energia que eu gerei. Isso traz uma vantagem até, por exemplo, você pega um produtor rural que tem uma granja, né? Ele tem umas questões ali de safra, né? Ele fica 3 meses gastando muita energia, depois fica 3 a 4 meses sem consumir energia. Eu não preciso colocar uma quantidade de placas que vá fazer o pico de consumo dele. Eu coloco numa média anual para nos meses que ele não está consumindo, ele gera um crédito excedente e abate depois quando for consumir mais. Então isso traz várias vantagens ali, até na questão do investimento inicial também. E não vai gastar mais do que ele vai precisar ao longo da safra, né? Exatamente. Isso até porque, por exemplo, vamos dizer que ele, na safra dele, ele consuma mais ali no inverno, vamos dar um exemplo, né? Os ventiladores e tudo mais. E no verão ele vai gerar um pouco mais de energia. Ele gera mais energia no verão, compensa o gasto dele no inverno. É uma vantagem. É como se a concessionária fosse a bateria ali dele, né? Então isso também é vantajoso de alguma maneira para as concessionárias, não é mesmo? Claro, até porque assim, se você pensar, né, a energia excedente que sobra, ela consegue comercializar com outras pessoas ali, com outros comércios que estejam na região ali da instalação. E ela não teve nenhum custo inicial para implementar aquilo, né? Além de só manutenção de rede, que é algo que ela já tem ali
e já é o custo dela normal, né? A função da concessionária hoje é transportar a energia, ela não revende, ela transporta, então ela é como se fosse a transportadora. Mas claro, a gente tem várias e várias vantagens de estar gerando próximo. Por exemplo, se ela gera numa região até chegar até você, tem muitas perdas, e nessas perdas que ela acaba ganhando, e a energia solar acaba ajudando bastante. Então, no conjunto como um todo, a gente ajuda o consumidor, ajuda a ter sustentabilidade e sim, ajuda o sistema elétrico brasileiro a ser mais forte e sustentável. Se a gente pega ali no começo da Eletrobidu, a energia solar era a 12ª fonte da malha energética brasileira. Hoje ela é a 2ª maior fonte. Então a gente está fazendo uma revolução não só na questão ali de investimento para os nossos clientes, mas também na sociedade, tendo uma geração de energia mais limpa, né? Deixando um mundo melhor aí para gerações futuras. Né? A nossa região é rica em indústrias, né? Principalmente aqui a nossa cidade. Energia solar, em que contexto ela entra nesses grandes setores produtivos? Cara, a gente pode ter energia solar em qualquer segmento, independente do porte. Hoje a Eletrobidu atua desde uma residência que consome R$200, como vocês falaram, até grandes produtores aí que já estão consumindo lá, vamos dizer, R$50 mil de energia. E também para indústrias hoje, já foge um pouco do escopo que a Eletrobidu hoje atua, mas a gente tem algo que é o Mercado Livre. Então ela pode construir uma usina para ela mesmo e comprar dela, se tornando muito mais barato do que ser um consumidor cativo aí da distribuidora e não ter opção de escolha. Isso é possível? Então investir em energia solar, quem tem grandes propriedades, como é que funciona isso? De grande porte é possível, tá? Hoje, se a gente tem uma usina... Temos as fazendas solares, né? Sim, as fazendas solares elas se dividem em 2 grupos, tá? Um grupo que é dentro do que a gente falou de pensando em consumidor final, aí existem algumas estratégias como montar cooperativa, consórcio e eles investirem junto para serem dono daquela usina e está sendo bem utilizado esse modelo. A outra é o que eu disse, a gente tem uma usina realmente muito grande, aí os investimentos são realmente bem maiores, mas aí eu consigo produzir energia para eu mesmo comprar ou vender no leilão aí de energia. Então eu consigo fazer um investimento nesse sentido, tá? O foco principal e aonde mais cresce não são essas grandes usinas, são as de pequeno porte. São as que você tem no seu telhado, que você tem no seu comércio, no seu agronegócio, na padaria. Então esse é o principal que mais cresce. Mas sim, existe algumas outras maneiras aí da gente, de certa forma, comercializar. Só que são usinas de grande porte. O consumo individual é aquele que hoje está mais entrando, né, nesse mercado de energia solar, né? Sim. Até por consumo remoto, né? Até porque, cara, é até engraçado. Hoje o setor elétrico brasileiro ele é difundido de uma maneira que a gente gera em locais distantes de consumo. Por exemplo, vamos pensar, a gente gera energia lá em Itaipu. Essa energia ela vem direto ali para Ibiúna para chegar aqui para São Carlos consumir. Então uma distância muito longa. Muitas vezes essas perdas que a gente tem na transmissão, ela consome mais do que o setor de serviço, por exemplo. Então como diminuir isso? Vamos gerar perto. Vamos gerar descentralizado, vamos pôr energia solar no telhado, vamos fazer uma PCH. Então, é nesse sentido aí que o setor elétrico brasileiro vem se revolucionando e se tornando mais eficiente. Para o ouvinte ter uma dimensão da energia solar, eu gostaria, você falou de contas que chegam a R$50 mil. Essa conta chega, a redução ultrapassa os 90% nesse exemplo? Depende do porte, cara. Quando a gente fala de uma conta ali, que a gente tá falando de baixa tensão, vamos dar uma estimativa aqui pro ouvinte, que é uma pessoa que consome até R$10 mil por mês, a gente consegue que ele pague a taxa mínima ali, vamos dizer. Então esse cara, ele vai sair lá de uma conta de 10 mil para hoje pagar algo próximo a R$300 por mês aqui no estado de São Paulo. Nossa. Em alguns estados a gente uma economia absurda. Significativa, hein? Em alguns estados, como Minas, por exemplo, a gente tem operação em Minas, lá em BH, essa redução é até maior, porque lá eles têm um incentivo de não ter ICMS, então esse cara tá pagando R$100, tá? Aqui, como a gente tem alguns encargos ainda no estado de São Paulo, uma conta dessa sai para R$300.
Quando a gente fala de usinas... O sistema se paga. O sistema se paga. Muito rápido ali, se você comparar qualquer investimento de renda fixa, que não tem nenhum risco ali pro investidor, não tem nenhum ali que tem um retorno tão rápido igual a energia solar. Porque é um custo que você sabe que você vai ter, né? Que sua empresa vai ter, que sua casa vai ter, e que se você investir para reduzir, sempre vai te trazer um retorno ali no seu bolso. Né? A gente tá falando de um payback ali de 3 anos a, no máximo, 5 anos. E só é importante pro ouvinte aí que tem a indústria, que consome mais que esses 10 mil, pra gente finalizar o raciocínio, esse cara que consome mais que 10 mil, que ele já tá conectado na média atenção, ele tem um contrato com a concessionária. E esse contrato tem um valor mensal, como se fosse uma assinatura. Então, dessa assinatura não tem como ele fugir. Então, beleza, o cara consome 50 mil reais. Ele vai reduzir, mas ele ainda vai ficar pagando uns 8, 7, que é dessa assinatura mensal. Mas ainda assim, extremamente atrativa. A gente faz várias dessas com payback de 4 anos, e realmente não ter energia solar hoje é uma decisão que você está desperdiçando dinheiro. Para quem comprou, né, o sistema, qual é o prazo de instalação? Isso demora? É rápido? Como é que funciona isso? Eu acho que mais demora ali a parte burocrática com o funcionário, né? Com a CPFL. A instalação normalmente é jogo rápido, né? Pensando em numa residência, por exemplo, a gente está falando ali de uma entrega em torno de 60 a 75 dias, tá? Pensando ali na pior das hipóteses, né? Só que depende muito ali de algumas questões, né? O que é bacana, a Eletrobidu, a gente já tem mais de 6 mil obras implementadas, então a gente conseguiu um know-how muito grande em como aprovar esse projeto muito ágil. Temos material em estoque e tudo mais, isso acaba encurtando ali o tempo de implementação. Mas pensando ali numa média, pensando já em indústrias, empresas ali, em torno de 90 dias para estar tudo funcionando, a conta já reduzindo ali para o consumidor. Para o ouvinte ter ideia, em quantas cidades vocês operam hoje? Cara, hoje, a gente tem algumas sedes, né, filiais, que a gente tá em Mogi das Cruzes, Campinas, Indaiatuba, São Carlos, né? Belo Horizonte, e somando tudo isso, hoje a gente atua basicamente em todo o estado de São Paulo e na grande região de BH. Isso deve dar mais ou menos em torno de uns 300 a 400 municípios. E com mais de, você falava, são 6 mil instalações, mais de 6 mil instalações, isso mesmo, de obras implementadas em todos os escopos, né? Aqui na nossa unidade de São Carlos, a gente atua desde São José do Rio Preto até Campinas, de Bauru até São José do Rio Pardo, pra ter uma noção assim de distância. Nossa, é uma região enorme, né? E como tá a procura? As pessoas estão se interessando, estão se informando, estudando mais sobre a energia solar. O que vocês têm de impressão? Isso é uma coisa que até a gente investe bastante, né? Que é ensinar o consumidor final sobre energia solar. Nossas redes sociais, nosso YouTube, a gente tem vários vídeos ali explicando sobre o sistema, exatamente para as pessoas começarem a se inteirar mais sobre o assunto, né? E a procura sempre vem aumentando, porque você pega, por exemplo, 3, 4 anos atrás, o consumidor pagava ali, o residencial, em torno de 60 centavos no quilowatt-hora. Hoje ele está pagando 90, R$1. Então, por conta desse aumento e querendo garantir o conforto dele nos próximos anos, a procura só vem aumentando. Encareceu bastante, né, gente? A procura é muito grande, mas o mar de oportunidade é ainda maior. É só a gente olhar aqui, a gente tá numa janela, a gente vê muito pouco solar ainda, tanto de telhado ali que dá. Olha o tanto de telhado, olha o tanto de cliente, olha o tanto de pessoa que tá pagando conta de luz e não precisa mais disso, entendeu? Porque tem essa pegada também hoje da sustentabilidade, né? As pessoas estão se atentando a isso, principalmente os condomínios residenciais. Qual é a impressão que vocês têm? Tem aumentado bastante, sim. Até porque se você pensa, por exemplo, uma usina pequena de 5 a 6 placas, ela tendo energia solar, é como se ela estivesse poupando 2 árvores por ano na emissão de carbono que você deixa de emitir, ali com gerações que não são limpas, né? Então tem muitas pessoas se inteirando nisso também, e até serve de marketing verde, né? Isso. A gente tem algumas filiais, por exemplo, acho que, se não me engano, da Sodier, né? Que eles fizeram implementação com a gente ali na região de Barueri e tudo mais. Eles investem bastante nisso, né? Nosso comércio gera a nossa própria energia. Não dá para metrificar muito bem o quanto que isso aumenta em faturamento, mas com certeza atrai um público ali que está buscando por pessoas que são sustentáveis também, né? O movimento hoje das empresas, do consumidor mesmo, é de ESG. O consumidor pede algo sustentável. O cliente final pede algo... Um conceito hoje, né? Um conceito desse. Então, as empresas estão se posicionando. A gente tem, por exemplo, um produtor lá em Biúna que ele só trabalhava com orgânico, mas ele ainda consumia energia elétrica da distribuidora. Hoje, além dele ter uma produção 100% orgânica, ele ainda é sustentável na geração de energia. E isso coloca em total destaque e diferencial para a empresa dele. Credencia o produto dele. Credencia. Existem vários selos também que a gente pode conquistar hoje tendo esse tipo de tecnologia dentro da sua casa, ou principalmente comércio, indústria. Então só tem vantagem, né, gente? Muita. Hoje
a energia solar só traz benefícios para a população, né? O desafio que eu acho que tem tudo tem dois lados, né? E daí eu acho que a dúvida do consumidor que a gente começou a comentar aqui é em relação ao custo, né? A gente, mas isso é muito caro para eu investir e tudo mais. É o que a gente falou. A gente tem que pensar no lado de investimento. Sim, eu vou descapitalizar ali no começo, mas o tempo para eu recuperar é muito veloz. Qual o tempo numa residência? Hoje, 2 anos e meio, 3 anos a gente está recuperando hoje, com o valor da conta de luz. O sistema se paga em 3 anos. 3 anos, tá? E para quem não tem como descapitalizar, também existem formas, como a gente disse. Existe o financiamento bancário que está aqui para te apoiar nisso. Por que eu vou ficar pagando uma conta ali de R$500 por mês, sendo que eu posso trocar essa conta por um financiamento no mesmo valor fixo e que ainda eu vou ter aquele equipamento ali na minha casa para valorizar o meu imóvel? E o financiamento acaba, a conta de luz é para sempre e sobe. Então, eu acho que o medo que o pessoal tem ali do investimento, o financiamento tá ali para cobrir ele e falar, cara, não compensa, vamos colocar solar. Quem quer saber mais sobre energia solar, quais são os canais que a Eletrobidu disponibiliza para esse conhecimento, para tirar dúvidas e informações? Você falava de YouTube, também está no Instagram, né? Explique pra gente. Esse aí eu vou deixar pro Sanches, ele é o gerente aqui de São Carlos, acho que a gente tá falando mais pra região aqui de São Carlos. Exatamente. Então pode lançar aí, Sanches, como o pessoal nos encontra. Aqui nosso atendimento, né, até se precisar atendimento presencial, a gente fica ali do lado da rodoviária, isso, na Rua São Joaquim 2420, né? Exatamente, a gente tem nossos canais de atendimento pelo WhatsApp também, você consegue encontrar isso no nosso Instagram, telefone ali da loja também no Google Maps. A gente tem diversos canais de atendimento com consultores preparados para, primeiro, explicar sobre a solução, mostrar como que você pode ter e facilitar isso também no seu dia a dia. Tirar as dúvidas, né? Exatamente. Porque como o sistema ainda é novo, existem muitas dúvidas, né? Claro. O WhatsApp é o 3600-7713. 3600-7713. Pois não, né? E é isso que fica, eu acho que isso que é legal deixar uma mensagem também pro pessoal, que a nossa equipe tá pronta para fazer uma consultoria. Vai conversar com o nosso time, ele vai te mostrar o porquê faz sentido. Você precisa entender. É o que a gente fala, eu não instalei. Ok, mas você já viu se faz sentido? Pelo menos vamos entender que a gente vai mostrar ali como que a energia solar pode te ajudar. Abrir a mente, né? Para o novo, não é mesmo? É isso que a gente precisa, nós precisamos nos preparar para isso, né? Para essa abertura para novas tecnologias, novos sistemas sustentáveis, inclusive, né? Gente, Felipe Sanches e Felipe Cardoso, eu agradeço a presença de vocês aqui na Jovem Pan por compartilhar um pouco de informação para o nosso ouvinte. Não tenha receio, entre em contato com o consultor. De repente nós aqui não conseguimos transmitir todas as informações e captar todas as dúvidas do consumidor, então mande um WhatsApp 3600-7713 a uma equipe preparada de especialistas para tirar todas as dúvidas. Essa é a proposta, né, gente? Perfeito. E agradeço também o sucesso e sejam bem-vindos a São Carlos. Obrigado à Jovem Pan, um grande parceiro aí da Eletrobidu aqui em São Carlos e outras regiões também. Conte sempre com a gente. Legal. Bom final de semana. Valeu. Feliz Dia dos Pais, né, Sam? Pra você também, Fabinho. Pra você, Paulinho, e pra todos os pais de São Carlos. Certamente vocês não são pais? Em breve você. Então, feliz Dia dos Pais pra você. Muito obrigado. Valeu, Paulinho. Feliz Dia dos Pais pra você. Na sequência, Fernandinha, a gente volta na segunda-feira às 7. Você ouviu Jornal da Manhã São Carlos.